Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje nós vamos ter uma aula muito prática, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre a execução na elaboração de um sermão. E eu vou te dar dois exemplos de sermão. No modelo textual, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, depois, fique ligado que a gente vai falar explicando essa tipologia na homilética, né? Então, os tipos de sermão, tá bom? Mas antes eu quero mostrar para você aqui aquilo que eu chamo de banco de ideias. Eu vou compartilhar aqui a minha tela inteira, tá bom? Vou compartilhar a minha tela inteira para que vocês percebam como é que eu trabalho no meu dia a dia quando eu vou pregar, tá bom? Então, vocês estão vendo aí a minha tela inteira. Eu vou abrir aqui para vocês o meu Drive, o OneDrive, né, onde eu coloco aqui todas as minhas pastinhas. Eu tenho uma pastinha aqui pastoral e eu tenho uma pastinha aqui de pregações. Pregações. Então, observe, eu tenho aqui a partir do ano 2020, tá? Os meus sermões antes de 2020 estão em outro Drive. Na época eu não usava o OneDrive, eu usava o Google Drive, e então eu tenho eles lá. Eu não vou mostrar, mas eu tenho sermões de 2004, portanto, 21 anos, né? De 2004 para cá, eu tenho as minhas pastinhas, tá? Então, por que é que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque o pregador, o professor de escola dominical, ele precisa ter um certo grau de organização, tá bom? Você não vai conseguir pregar bem, ensinar bem, se você for desorganizado. Então, no meio da sua bagunça, tente se organizar, tá certo? É claro que nem todo mundo dispõe de um computador, coisa do tipo. Então, se você não tem um notebook, um computador, realmente essa organização vai ser mais difícil. Porém, pelo próprio celular, você consegue organizar isso, tá? Depois você pode olhar um tutorial na internet, eu posso até compartilhar lá no grupo, mas é importante. Então, vamos pegar aqui 2020, observe aqui. Eu fiz a exposição em 2020 da Carta aos Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Pedro, e eu tenho também vários outros sermões que foram pregados em outros momentos. Em 2021, eu tenho aqui uma série baseada em Daniel, né? Lembre-se que foi um ano de pandemia, então a gente várias questões que aconteceram ali naquele ano, tá? 2022, eu também tenho aqui vários sermões. 2023, também, vários sermões. Fiz a exposição do Evangelho de Marcos em 2022, 23, na verdade. 2024, também. Eu já estava, em 2024, fora do ministério, entre aspas, né? Assim, eu não estava presidindo igreja, então foi um ano que eu preguei, mas não preguei tanto como nos demais anos. E em 2025, eu já tenho aqui também algumas reflexões, algumas pregações que foram feitas aí ao longo desse tempo. Então, por que eu estou fazendo isso aqui para você? Eu vou pegar aqui o meu último sermão pregado. Só para que você tenha uma noção, cadê? Aqui, foi o culto da família, lá na igreja, e aí eu montei o meu esboço. Ah, pastor, misericórdia, eu tenho que fazer um esboção desse aí, tem que ser desse jeito. Eu vou, eu vou parar de compartilhar a tela inteira para facilitar aqui o manuseio. Vou colocar aqui somente esse último sermão que eu preguei no domingo passado, para que você possa observar e facilitar também aqui o manuseio. Então, eu preguei baseado, como era um culto da família, eu preguei baseado em 1 Samuel, capítulo 30, tá? É um texto muito interessante, né? É um momento em que Davi estava refugiado entre os filisteus, na cidade de Ziclag, né? Os filisteus, eles tinham cidades refúgio
Então, assim como Israel também, em determinados momentos, teve também cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, era onde você enviava ali pessoas que estavam precisando desse refúgio, mas que não se misturavam com a sua população. E aí, eu comecei explicando como é que Davi chegou em Ziclag, tá? Passo a passo. Pastor, quanto tempo você levou mais ou menos para falar só essa parte aí? Gente, você tem que ser objetivo. Na introdução, você não pode gastar muito tempo. Então, aqui eu levei em torno de 3 minutos, 4 minutos, explicando rapidamente como é que Davi chegou a Ziclag. Depois, eu fiz aqui um panorama do que os amalequitas fizeram. Como é que eu consegui fazer isso? Eu li o texto, eu estudei o texto, eu apliquei o método OICA, fiz todas as observações, e aí eu demonstrei aqui quais foram os estragos que os amalequitas produziram contra a, ao povo, né, que estava ali com Davi. Eram 600 famílias que estavam ali com Davi. Para falar desse quadro aqui, eu levei mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Então, vamos lá, já tenho aí 8 minutos de pregação e ainda estou na introdução. Beleza. Depois que eu fiz essa introdução, mostrando como era que estava aquele contexto, como é que Davi chegou em Ziclag, por que, que ele estava com aqueles 600 homens, né, aquelas 600 famílias. Aí eu venho para a transição da introdução para o meu desenvolvimento. Por que, que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês? Para mostrar que o modelo que eu estou ensinando para vocês, que eu vou ensinar nessa aula, né, é um modelo que eu uso no meu dia a dia. Eu não vou ensinar nada para vocês que eu não use, tá bom? E aí eu coloquei aqui os tópicos, tá? 3 verdades preciosas para fortalecer nossas famílias hoje. A partir dessa narrativa de 1 Samuel 30, quais são as lições? O que é que a gente pode aprender? Como é que eu posso trazer 1 Samuel 30 para a realidade da igreja hoje? E aí eu falei sobre famílias que enfrentam crises, né? Falei um pouco sobre isso, como a gente deve encarar a crise, falei um pouco sobre as famílias restauradas, que buscam direção em Deus. Tudo isso está no texto, eu não inventei absolutamente nada. Isso aqui é o que a gente chama de sermão expositivo, tá bom? Porque ele é um pouco mais detalhado, você vê que eu não saio do texto em momento nenhum, de 1 Samuel 30, e aqui o último tópico. Aí eu faço aqui aplicações em cada tópico, e aí eu tenho uma conclusão, tá? Aqui, conclusão, e no final, apelo. Eu vou explicar cada passo desse, tá? Mas é só para que você veja que o modelo que eu vou usar com vocês, ele não é um modelo, tipo assim, eu vou aprender, não vou usar isso nunca. Não, é um modelo que eu uso até hoje. Você vê aqui, a única coisa que não tem aqui eu não escrevi, né? Que seria o objetivo, que é a primeira coisa, e as ilustrações eu também não nomeei, mas se você ler aqui o meu sermão, você vai ver que tem ilustrações. Por quê? A ilustração ela pode ser oriunda do próprio texto também. Você não precisa criar, você não precisa inventar uma ilustração. Ok, minha gente? Então, eu não vou pregar, né, o sermão aqui para vocês, mas é só para que vocês entendam que isso aqui eu levo para o púlpito. Eu levei no celular, eu não tenho um tablet, mas quem tem tablet pode levar um tablet. Tem gente que leva os slides, né? E aí coloca lá e vai se guiando pelos slides. Tem gente que leva o próprio notebook, mas eu acho que é muito complicado, né? E eu prefiro manusear a Bíblia junto com a igreja. Mas você pode escolher a melhor maneira, tá bom? Então, esse texto é um pouco complexo. Eu vou pegar 2 textos agora mais simples, para que vocês aprendam na prática como você pode montar o seu sermão. Então, essa aula é uma aula de estrutura. Essa aula é uma aula prática e é uma aula de estrutura. Claro que eu vou voltar nessa estrutura na aula de segunda-feira, tá certo? Vamos lá. Então, a gente tem aqui o seguinte, eu vou pegar aqui essa estrutura que eu já mostrei para vocês, né? Objetivo, tema, título, texto, introdução, desenvolvimento, ilustração, conclusão e apelo.
tá? São nove passos, né? 9 partes que compõem a estrutura do sermão. Eu vou trabalhar com sermão textual, mas depois eu explico isso, tá bom? Mas dizendo assim de maneira simples, sermão textual é aquele que os tópicos do desenvolvimento, eles são oriundos do próprio texto, beleza? Mas depois eu explico com mais detalhe. Então, meu primeiro sermão aqui, ele é baseado em João 3,16. Note que eu peguei um texto bem simples. Então, aqui, João 3,16, o objetivo. Então, qual é o objetivo que eu posso traçar? O objetivo é onde eu quero chegar com minha mensagem. Então, eu quero mostrar à igreja que o amor de Deus é profundo, sacrificial e transformador, e nos chama a responder com fé e entrega. Ah, pastor, eu tenho que colocar sempre o objetivo? Gente, se um pregador não tiver objetivo, ele vai ficar perdido. Você tem que saber exatamente onde você quer chegar. O que é que eu quero com minha mensagem? O que é que eu quero que a minha mensagem produza? O que é que eu quero levar para as pessoas e que aquilo gere no coração delas uma mudança? Então, o objetivo é a proposição do seu coração, é aquilo que você propôs para abençoar. Claro, gente, que isso vem com oração, isso vem com santificação, isso vem com quebrantamento, isso vem na medida que você vai buscando a Deus. Correto? Muito bem. Tema e título. Pastor, tema e título não é a mesma coisa, não? Não. Tema é o assunto. Qual é o assunto de João 3,16? O amor de Deus. Eu poderia resumir dessa forma. O amor de Deus pelo mundo. Mas é o amor de Deus. É o tema. Tá? E o título, pastor? Qual é a diferença de tema para título? O título é o nome do seu sermão. Vamos pensar aqui, todo livro tem um assunto central. Todo livro. Mas todo livro tem um título. Ah, então, meu sermão tem um tema, tem um assunto e também tem um título. O título pode ser criativo, pode ser exclamativo, pode ser interrogativo, pode ser de várias formas, tá? Mas o título é, o tema aqui é o amor de Deus e o título é o amor que muda tudo. Opa! Poderia ser outro título? Poderia, tá? Mas aqui eu coloquei esse para que vocês possam ter uma noção de como é que funciona. Beleza, então, estou em João 3,16, esse é o meu texto, tá? É uma coisa que acabou não ficando aqui, né? Mas aqui, cadê? Não estou conseguindo editar. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo editar. Mas depois eu coloco, tá? Aqui seria o texto, certo? Muito bem, vamos agora descer um pouco. Ah, desculpe, é porque eu acabei me atrapalhando aqui. Então, a gente tem aqui o texto, tá? Que é João 3,16. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Ok. Na introdução, eu coloquei aqui quebra-gelo, gente, mas a introdução não é só quebra-gelo, tá? Então, depois eu vou explicar para vocês o que é que pode ter na introdução. Lembra lá de 1 Samuel 30, que eu mostrei, meu sermão que eu preguei domingo? Na introdução, eu fiz o quê? Eu fiz uma observação geral, porque textos narrativos, eles são complexos, eles têm muitos detalhes. Então, eu fiz uma observação geral na minha introdução. Eu posso fazer isso, pastor? Pode. Se o texto pede para você fazer uma observação, vocês já aprenderam isso em método de estudo bíblico, vocês reforçaram isso em hermenêutica. Então, você consegue fazer uma observação na sua introdução. Muito bem. Então, na introdução, eu posso perguntar: você já recebeu um presente inesperado que mudou a sua vida? Então, imagine o maior presente de todos. Deus nos deu seu próprio filho para nos salvar. Hoje, ó a transição, você vai transicionar para o seu desenvolvimento. Hoje, vamos descobrir o que isso significa para nós. Gente, essas transições, elas precisam ser fluidas. Então, vamos lá. Como é que eu começaria aqui, né, na minha introdução? Eu apresentaria o meu objetivo,
Gente, nessa noite eu quero mostrar para vocês como o amor de Deus é profundo, sacrificial, transformador e nos chama a responder com fé e entrega. Eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu não preciso dizer assim, o meu tema, o meu título. Não. Eu quero falar com vocês sobre o amor de Deus. E eu quero trabalhar baseado no título O Amor que Muda Tudo. Você crê que o amor de Deus pode mudar a sua vida? Aí você. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu quero me conectar com o público. Lembra? Perguntas te conectam com as pessoas. Por quê? Porque toda pergunta gera o desejo de resposta. Eu gostaria de responder, eu só não respondo porque eu estou numa pregação, e pregação não é o ambiente, mas psicologicamente eu me conecto com o pregador quando ele me faz perguntas. Muito bem. Então, aqui, eu estou na minha introdução, eu vou apresentar o meu texto, vou ler o meu texto, vou apresentar o meu tema, sem ficar citando. Você vai falando. Isso aqui está no seu esboço, no seu celular, ou impresso também. Você pode imprimir, tá? Muito bem. Aí, a gente vai seguir aqui. O desenvolvimento é chamado de corpo do sermão, tá? Ó, corpo também pode ser chamado de divisões. Então, o desenvolvimento é o quê? É onde você vai desenvolver os seus argumentos. Você não quer falar do amor de Deus? Então, o primeiro tópico poderia ser qual aqui? O amor incomparável de Deus. Esse é o meu primeiro tópico. Então, lembra que aqui, na transição, você disse o quê? Hoje vamos descobrir o que significa para nós. Então, a primeira coisa que o amor de Deus significa para nós é, né, que ele é incomparável. Aí o texto diz, ó, o sermão textual, o texto diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Há um amor imensurável, que não exclui ninguém. Ele amou o mundo. Explique, né? Deus não ama porque somos bons. Ele ama porque ele é bom. Pronto. Ah, pastor, eu poderia colocar mais coisas? Poderia citar um versículo? Poderia. Poderia citar uma ilustração? Poderia. A ilustração pode vir em qualquer lugar. Você pode começar o sermão com ilustração, você pode terminar o sermão com ilustração. Você só não pode ficar usando muita ilustração. Assim também como você não deve usar muitos textos. Não use muitos textos, porque isso sobrecarrega a sua mensagem e o ouvinte fica confuso, tá? O ouvinte fica confuso. É por isso que muita gente termina um culto e eles não lembram o que o pregador falou. Por quê? Porque o pregador falou de muita coisa, ao mesmo tempo citou muito texto. Então, seja objetivo, tá certo? Muito bem. Aí o segundo tópico seria o quê? O sacrifício maior. Ou seja, Deus, ele amou, mas ele entregou o seu filho unigênito, né? Aí você vai explicar o amor verdadeiro, que não fica só em palavras, mas age. E aqui, de novo, posso usar outros textos? Pode, desde quando? Eu sugiro, no máximo, 2 versículos por tópico, tá? No máximo, para que você não deixe o seu ouvinte muito distraído, muito desapercebido. Muito bem. O terceiro tópico, você vai fazer um convite à fé, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sermão textual, ele tem os seus tópicos baseados no texto. Está anotando isso? Beleza. Então, Deus oferece, mas cabe a nós aceitar. Então, nós recebemos esse presente ou não? Queremos ou não? Beleza. Pastor, quanto tempo eu levaria em cada tópico desse? Aí vai depender, mas o recomendado é que você leve aqui 3 a 4 minutos em cada tópico. Então, repare que a gente tem já uns 6, 7 minutos da introdução, mais, vamos colocar aqui 12 do desenvolvimento. Então, a gente já está em 19 a 20. Vamos botar 20 minutos de pregação, tá? Ok. Eu posso gastar mais tempo, pastor? Vai depender, gente. Vai depender do objetivo, vai depender do que é que está sendo feito naquele culto,
vai depender quanto tempo foi dado para você. Se é um sermão de 40 a 50 minutos, dá para você rechear mais o seu sermão. Agora, se é aquela reflexão rápida numa escola dominical, se é uma pregação numa célula, né, você vai gastar menos tempo. Você vai gastar menos tempo, tá bom? Ok. Aí aqui a gente tem a ilustração, ó. Conte a história de alguém que recebeu uma doação de sangue que salvou a sua vida. Se você conhecer alguém que recebeu uma doação de sangue, que aquela doação foi muito importante, você pode fazer uma conexão. Ah, eu posso contar outra ilustração? Gente, o grande segredo da ilustração, os autores da homilética dizem que a ilustração é a janela do sermão. Então, cuidado. Não pegue uma ilustração só porque ela é bonitinha. Pegue a ilustração, a historinha, um exemplo, um testemunho pessoal que tenha conexão total com o que você está falando. A ilustração, via de regra, é para esclarecer um tópico, é para deixar mais claro, é para deixar mais nítido aquilo que está sendo dito, ok? Então, não use ilustração de maneira aleatória. Muito bem. Ok. Aí vem o quê? A conclusão e o apelo, né? O apelo. Então, a gente tem aqui, minha gente, todo sermão tem que ter uma conclusão. Hoje, este amor está disponível para você. O que você fará com ele? Tem vários tipos de conclusão. Eu vou explicar para vocês. Você pode fazer recapitulação do que você falou, dos principais tópicos, tá? Você pode fazer uma conclusão só do último tópico. Você pode fazer de várias formas. Vai depender do contexto e do público, né? E o apelo, pastor? Toda vez que eu prego, eu tenho que fazer apelo? Tem. Só que o apelo da homilética não é esse apelo que a gente está acostumado, né, com a igreja. A gente pensa que apelo é só quando você convida a pessoa para vir na frente para receber Jesus, mas não é. O apelo é um chamado. Ó a pergunta. Você quer responder ao amor de Deus com fé? Quer entregar sua vida a Jesus ou renovar seu compromisso com Ele? Venha orar e dizer, Senhor, eu recebo o teu amor. Ok. Esse apelo aí é o mais comum, mas você pode também apelar para a consciência dos crentes. Você pode dizer, e você, meu irmão, que já conhece esse amor, o que é que você tem feito com esse amor? Hoje é noite de você restaurar o seu amor com Deus. E você tem levado esse amor para outras pessoas? Observe que eu estou fazendo um apelo. Eu estou chamando a igreja para obedecer aquilo que foi dito. Belezinha? Muito bem. Aí a gente tem aqui o segundo exemplo. Eu peguei textos simples, textos conhecidos, para que vocês possam entender bem o que está sendo dito. Então, Filipenses 4:13, eu vou ler daqui a pouco o texto, né? O objetivo é ensinar que a força do cristão não vem de si mesmo, mas de Cristo. Então, ó, meu objetivo é mostrar que Cristo nos capacita para enfrentar todas as situações. Beleza. Aí o tema e título. O tema, o poder de Cristo em nossa vida. Então, esse é o tema. O tema é o assunto. Eu poderia falar do poder de Cristo em nós, eu poderia colocar só o poder de Cristo, tá? E o título, tudo posso, mas não sozinho. Ó, esse é o título. Criativo, né? Tudo posso, mas não sozinho. Muito bem. Então, o texto é esse aqui, né? Quem não lembra, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu vou fazer a introdução, né? Você já tentou algo sozinho e falhou? Às vezes, pensamos que tudo posso é ser autossuficiente. Mas Paulo nos ensina que tudo posso porque Cristo nos dá força. Muito bem. É claro que tem que explicar o que é esse tudo posso, você estudou o texto, você sabe o que é que significa tudo posso naquele que me fortalece. Então, você tem que ter isso em mente na hora que você estiver pregando, tá? Aí, o primeiro tópico seria entender no contexto. Paulo está falando de dificuldade, escassez, abundância. A força de Cristo sustenta em todas as fases.
Então, aqui no primeiro tópico, você pode fazer uma explicação mais geral do texto, né? Em seguida, o segundo tópico seria o poder, a fonte do poder, né? O texto diz, naquele que me fortalece. Não é autoconfiança, é confiança em Cristo, né? Não somos super-heróis espirituais, somos vasos que carregam um poder maior. Então, você vai explicar isso durante a mensagem, que Paulo não está defendendo aqui que o crente é o super-homem, super-herói, poderoso, e que ele sozinho vai dar conta das coisas. O terceiro tópico, você já vai com a aplicação. Como é que isso se aplica na nossa vida? Podemos enfrentar desafios, tentações, trabalhos difíceis, porque Cristo nos sustenta. A força não é nossa, mas ela está disponível. Muito bem. Aí aqui vem uma ilustração, né? Conte a história de alguém que venceu uma grande dificuldade, que confiou em Deus. Pode ser um testemunho de alguém conhecido, uma ilustração simples, como um atleta cristão que atribui suas vitórias à fé. Você pode, na ilustração, usar até algo pessoal também. Um testemunho seu, que você superou, porque Deus te fortaleceu, o Senhor visitou a sua vida, tá bom? Então, gente, aqui, essa aula de hoje, ela está sendo, assim, um pouco rápida e, ao mesmo tempo, instrutiva. É só para você começar a se familiarizar, tá? E na conclusão aqui desse sermão, eu posso falar, né? Em qualquer situação boa ou ruim, você pode dizer, eu posso. Não porque você é forte, mas porque Cristo é forte em você. Então, você conclui, e aí você faz aqui o apelo. Você está cansado, sobrecarregado? Quer entregar suas limitações nas mãos de Jesus e receber a força que ele dá? Vamos orar e declarar juntos: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você for observar, se você observar aqui esse tutorial rápido, né? A gente tem o objetivo, o tema, o título, o texto. Tudo isso aqui, eu costumo dizer que é o quê? É aquilo que é feito de maneira prévia, tá? Deus te deu uma palavra, ok. Você coloca ela no seu coração, entende o que a palavra está te instruindo, te ensinando, e depois você vai traçar um objetivo. Ó, eu vou pregar em cima desse texto. Qual é o meu objetivo? Qual é o tema central desse texto? Qual é o título da minha mensagem? O título da mensagem você pode colocar no final. Depois que você terminar tudo, de preparar o seu esboço, você pode colocar o título, tá? A introdução, a gente vai ver com mais detalhes cada partezinha dessa. Eu vou dar vários exemplos para vocês de cada parte. Mas essa aula de hoje foi mais para que você pudesse ver o geral de como é que eu posso já começar a produzir as minhas mensagens, tá bom? Na apostila também vocês vão ver explicando detalhadamente cada parte dessa. Então, estude, leia, né, a apostila, assista novamente, se for o caso, o vídeo, e qualquer dúvida, eu estou à sua disposição, tá bom? Deus te abençoe e a gente vai se vendo com a graça de Deus. Deixa eu parar aqui a gravação. Abração.